Olá galera, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Deixa aí seu like para poder fortalecer o nosso canal e se você não é inscrito, se inscreva aí no sininho, ok? Olá galera, tudo bom? Meu nome é Anderson Luiz Fabre. Lembrando o último vídeo que eu falei sobre o que esperar do filme Maurício de Souza. Esse filme que saiu dia 23 de outubro nos cinemas, né? Foi algo muito interessante e eu pude ir lá assistir, pude ver que muita coisa legal que eu estava esperando do filme aconteceu, né? A gente vê no filme lá, ó, já começa com a infância do Maurício, onde ele está lá brincando com os amiguinhos dele, né? Numa cidade que eu já visitei uma vez, que é Mogi das Cruzes, uma cidade muito bonita. E ali já mostra, né, o pai do Maurício, quando ele trabalhava de barbeiro, ele já conversa com o filho a respeito de várias coisas que ele passou na infância, foi algo muito interessante. E uma coisa também que eu vi no filme que eu achei muito legal foi a avó Dita, né? Essa avó Dita, ele já em algumas entrevistas ele falou a respeito dessa senhora que sempre deu conselhos a ele para nunca desistir da sua jornada. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo muito certo. E se não der certo logo, você vai estar chegando cada vez mais perto. Entendeu? Falando para o Maurício a respeito dele não desistir, se ele não desistisse, daria tudo certo. Né? Foi um conselho que eu ouvi e guardei comigo, né? Uma coisa interessante também que eu vi no filme lá foi quando ele estava revirando o lixo e ele achou um gibi lá. Foi a primeira vez que ele pegou uma HQ na mão, que era da antiga Globinho, né? Então foi algo muito interessante. E ele não sabia ler nessa época, né? Então ele corre para casa dele, né? A primeira coisa que ele fala para a mãe dele é para ler para ele. Aquilo lá já fascinou ele de primeiro, né? E nisso foi quando ele começou a tomar gosto pela Diga Shazam, o time do Joquinha se transforma no invencível batalhador das selvas. Mãe, lê pra mim. Façamos uma parada aqui. Depressa, tão depressa quanto possível. E o que mais me deixou triste no filme foi o fato de, naquele tempo lá, eles terem visto as revistas em quadrinhos como algo infernal, algo incomum, né? Que teve a cena também lá que eles começaram a queimar um monte de revista em praça pública, falando que quadrinhos era coisa do mal, do diabo, enfim. Aquilo lá foi uma coisa muito triste que deve ter acontecido naquele tempo. Eu ia chorar muito se tivesse vivido aquela época. E no filme também mostra quando ele participa do show de calouros, né? Que a mãe dele queria muito que ele fosse cantor, né? Ele até tentou, foi com outras crianças lá, mas infelizmente ele viu que cantar não era a vocação dele, né? E depois de um tempo, o Maurício ele se alistou no exército, né? Tentou ser soldado raso, ele fez várias provas para poder estar ingressando naquela carreira, mas também ele viu. Boa sorte, meu filho. Obrigado, pai. Daí o Maurício ele chega no pai dele e diz, né, que não é isso que ele queria para a vida dele, que servir o exército não era aquilo que ele tinha no coração dele para fazer. Então ele desiste dessa carreira. E mais uma vez a gente vê a avó Dita dando aquele velho conselho para o Maurício: se você não desistir, vai dar certo sim no final, né? E daí ele vai com aquela garra, com aquela coragem e vai à luta, né, para seguir o sonho dele. E daí ele já recebe o primeiro balde de água fria, né? Foi quando ele entrou no escritório de um jornal lá e a primeira coisa que o cara falou para ele, né? Desiste, menino. Desenho não dá futuro, não dá dinheiro para ninguém. Uns desenhos meus.
Eu tô atrás de uma oportunidade. Será que o senhor não poderia dar uma olhada? O meu sonho é trabalhar com desenhos. Desista, menino. Desenho não dá dinheiro e nem futuro pra ninguém. Daí ele andando pelo jornal, algumas pessoas veem os desenhos que ele fez, né? Ah, achei interessante e tal, mas como ele não conseguiu o trabalho de desenhista que ele queria no jornal que ele estava procurando, né? Aí a primeira oportunidade que deram para ele no jornal foi o de repórter, né? Logo ali você vê que ele faz muita amizade com o pessoal, né? E daí, nesse trabalho de repórter que ele estava fazendo, ele vem a conhecer a mulher dele, né? Que ele estava fazendo uma reportagem lá durante o período que ele estava trabalhando lá, e a mulher foi reclamar de alguma coisa. E uma coisa que a mulher falava muito no filme lá, que eu achava interessante, é que ela falava Maurício de Deus, Maurício de Deus. Essa frase aí ficou muito marcada. E daí, depois de um certo tempo de casado, né, ele vê que o trabalho estava muito sobrecarregando ele não estava conseguindo mais desenhar, não estava conseguindo mais desenvolver esse trabalho que ele estava fazendo. E é nesse momento que ele chega na mulher dele e diz que vai desistir do trabalho para poder viver de desenho. Tu não és o gajo que desenha aquele simpático cachorro lá na folha? Sou eu. Desculpa, mas eu não entendo. Se tu és capaz de fazer desenhos tão graciosos, por que me trazes esta merda? Toma. Não, mas olha, eu posso trazer pro senhor alguns desenhos do Bidu, do Franjinha. Tu tens equipe? Tenho. E daí, durante o trabalho dele lá, uma coisa que o pessoal vê muito é o desenho do Bidu. Foi o primeiro personagem que ele fez. O pessoal viu, gostou, mas gostou tanto daquele personagem lá que resolvem publicar. Aí vem a ideia, que nome que a gente dá pra ele e tal. E foi uma ideia que um colega dele de trabalho teve lá. Falou, a gente pode dar o nome de Bidu, né? E nisso o Maurício já começa a ganhar força, ganhar energia. Por quê? Porque os esforços dele não foi em vão. Aí ele começa a ver uma luz no fim do túnel. Só que daí é aquela coisa, ele tenta equilibrar as contas, porque infelizmente o que ele ganha no jornal já não é mais o suficiente para poder estar mantendo as contas. E uma coisa interessante também na cena é quando a mulher dele chega para ele e conta, Maurício, estou grávida, né? E você vê a cena lá do Maurício desmaiando, né? Uma coisa assim que na época foi trágica, foi preocupante para ele. Aconteceu alguma coisa? Tá com uma carinha. Paga quando você puder. Obrigado, vô. Maurício, você lembra que eu te disse que o seu caminho é um caminho de luz? Que vai dar tudo certo. Vai dar mais certo do que você pode imaginar. E um personagem que a gente vê no filme, muito interessante, é o Ziraldo. Foi quando ele conheceu o Ziraldo, teve amizade, né? Gostaria de ter tido amizade com mais cartunistas, né? Porque é uma coisa gostosa, assim, você poder estar convivendo com pessoas que tá no seu ramo. E daí, conversando com o Ziraldo tal, o Ziraldo aconselha ele a desenhar cada vez mais tal, aí ele começa a trabalhar mais, ele monta a mesa dele de desenho, muitas vezes acaba dormindo em cima da mesa, né, por causa do cansaço do dia a dia, e daí por causa da
da perseguição que os quadrinhos teve naquela época lá, infelizmente o dono do jornal que o Maurício trabalhava acaba demitindo o Maurício, né? E pelo fato também de que aquilo lá já não estava dando lucro para o jornal. Então é uma coisa que ele acabou, infelizmente, cortando o Maurício do jornal. Provocação, Maurício. Alô, Dr. Moacir, por favor. Aqui é Maurício de Souza falando. Alô, seu Augusto, por favor. Maurício de Souza falando. Alô, Dr. Jaime, por favor. Maurício de Souza falando. Daí, diante desse quadro, de tudo isso que está acontecendo, que mais uma vez o Odita entra em cena, né? E dá aquele velho conselho para ele, né? É uma terceira vez que você vê ela falando, né? Se você não desistir, nada vai sair errado. Então, uma frase que marcou bastante no filme também, que eu gostei demais. E nisso, o Maurício começa a ter aquela injeção de ânimo de novo, e daí ele começa a terceirizar os seus desenhos, né? Ele começa a distribuir desenhos por todos os jornais da região. E nessa correria, no dia a dia que ele vai fazendo, né? Que ele vai criando mais personagens, ele cria um personagem que ele gosta até hoje, que é o dinossaurinho Horácio, né, que ele mesmo fala que é o alter ego dele. Comecei a mandar os meus clichês para outros estados e cidades do Brasil. Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E alguns dos muitos personagens que ele criou, ele se inspirou muito na família, né? Na filha Mônica, na filha Magali, o amiguinho dele que não tomava banho, que era o Cascão, que tinha o cliente do pai dele lá, que tinha uma língua preta lá, falava assim, ô doutor, né? Que ele inspirou o Cebolinha, enfim, assim foi crescendo muitas das coisas que ele foi fazendo, muito dos personagens que ele foi se inspirando em colegas de trabalho, em pessoas da família. E foi aí que ele começou a ver que isso ia começar a crescer bastante. E a gente vê mais ou menos no final do filme também, quando ele cria a Bidulândia, né, que é a série do escritório dele que ele tem em Mogi das Cruzes até hoje. Comecei a mandar os meus clichês para outros estados e cidades do Brasil. Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí no filme, para fechar com chave de ouro, a gente vê outro conselho que a Odita dá para ele, né? Dessa vez aconselhando ele a não se deixar abater pelas coisas ruins que iriam acontecer mais para frente, né? Porque ela vê que o neto ali não vai desistir jamais, né? Que os primeiros conselhos sempre fizeram efeito para ele. E nisso ele comemora com a equipe dele lá a primeira revista que foi lançada, né? A revista número 1 da Turma da Mônica, né? Ele mostra com muito orgulho, o pessoal aplaude bastante. Então a gente vê que foi um filme muito esperado, né? Foi bem esperado aquilo que a gente viu no trailer anterior, no vídeo anterior que falou do trailer, né? E a gente vê que o filme superou todas as nossas expectativas. Será que vocês podem?
Seja bem-vinda, Mônica. É isso aí, pessoal. A gente chegou no fim desse vídeo e espero que vocês tenham gostado. Valeu!